Boa noite, meu nome é Amanda. Vou fazer aqui uma descrição do trabalho da disciplina de redes do Digital Twin. Bom, para esse trabalho, o objetivo era fazer um controle de uma planta virtual que se assemelhasse a uma planta que nós temos no laboratório do campus. Para isso, houve uma interdisciplinaridade com as disciplinas de redes e de controle automático. Começando aqui um relatório, eu fiz uma breve explicação, né, do que é um controlador automático, algo um pouco indispensável aqui para a disciplina de redes, mas como uma contextualização básica, simples. Aqui tem um esquemático de um sistema de malha fechada. Então, aqui nós temos uma entrada de referência, também chamada de set point. Essa entrada de referência, ela é comparada com o sinal da saída. No nosso caso aqui, nós teremos um bloco aqui unitário. Então, o mesmo valor que está na saída também se encontra aqui. Então, ela é comparada, o set point, com o sinal de saída, e o resultado é o que a gente chama de erro. Esse erro muitas vezes é amplificado e é dado como entrada de um atuador que, né, vai fazer processos ali matemáticos e gerar uma saída. Essa saída, ela se dá como entrada para a planta e aí consegue fazer a correção ali, o controle da variável do processo. No nosso caso, aqui para essa planta, nós fizemos um controle de uma planta de nível. Então, aqui para nós, a saída será o nível do tanque. A ação de controle de um controlador proporcional integral, que é o controlador PI que foi utilizado, é definida por U de T igual a Kp vezes E de T, mais Ki vezes a integral de E de T dt. U de T é a saída do controlador, Kp é constante proporcional e Ki é a constante integral. E o E de T é o erro que eu mencionei. Então, aqui, né, definido como a diferença entre o valor desejado, que é o set point, e o valor atual da variável no processo. Para que nós possamos fazer essa estipulação desse set point e também dos valores de Kp e de Ki, que são os parâmetros de entrada do controlador, nós precisamos de um supervisório. Além de poder visualizar o estado do tanque no momento atual. Então, para isso, foi desenvolvido um algoritmo em Python que simula um supervisório e é responsável por enviar esses dados de setpoint, de TI e de KP, além do comando de tanto abrir e fechar a malha. Esses dados de TI e de KP, eles foram calculados pelo método do lugar das raízes, mas existem outros métodos para realizar o mesmo cálculo. Essas entradas que nós podemos dar, elas são enviadas para o controlador que está rodando, que foi feito utilizando uma lógica ladder. Então, esse programa ladder, ele se comunica com o supervisório através, utilizando o protocolo Modbus TCP na porta 502. Então, aqui é como a comunicação é feita, como a conexão é estabelecida. Um breve resumo aqui do protocolo Modbus TCP. E como que ele consegue, como o supervisório consegue fornecer essas informações ao PLC? Bom, o Python ele tem bibliotecas que nós conseguimos fazer a escrita e a leitura tanto em registradores quanto em bobinas. Então, nós usamos dois métodos disponíveis nessa biblioteca, que é o write single coil. Então, aqui está o código utilizado, que nós usamos para abrir e fechar a malha. E o write single register, que é utilizado tanto para enviar os valores de setpoint, de TI e de KP.
Então, KP é enviado para o registrador 2 do PLC e KI é enviado para o registrador 3, sendo aqui KI enviado na forma de KP sobre TI, onde o TI é o tempo integrativo. Aqui é uma imagem de como é a resposta desse supervisório. Então, nós conseguimos ver ali o nível do tanque naquele momento e todo o comportamento, né, da variável controlada. Aí foi uma entrada a um degrau, então nós conseguimos ver tanto ali os níveis de sobrecenal, o tempo de acomodação, etc. Bom, o controlador PI que eu mencionei, ele foi feito numa lógica ladder, utilizando o OpenPLC. Para isso, nós utilizamos tanto o OpenPLC Runtime e o OpenPLC Editor, sendo o OpenPLC Editor responsável por montar essa lógica que eu estou mostrando aqui. O OpenPLC Runtime, ele é responsável por executar os programas em ladder feito no OpenPLC Editor. Então, a estrutura lógica do programa consiste em receber o valor de referência do supervisório, aplicar o controle PI e atualizar as variáveis que compõem o processo, tanto de atuação quanto de sensoriamento. Então, o processo de atuação, né, ele é a resposta ali, direta do controlador PI e o de sensoriamento será a resposta do controlador com a planta. O Node-RED recebe a informação do sinal de controle e o aplica à planta, devolvendo o resultado, que é ali a variável de sensoriamento. Então, a comunicação é estabelecida por meio de sockets, usando a biblioteca PSM, que se encontra disponível no OpenPLC Runtime. Então, esse código aqui, que eu estou mostrando agora, é o código que está presente no OpenPLC Runtime. Então, ele estabelece um host, que esse aqui é o IP da máquina virtual em que o Node-RED está rodando. O Node-RED ele é responsável por abrigar, vamos dizer assim, toda a função da planta. Então, aqui, o atuador, ele responde na porta 65001 e o sensor na porta 65002. Então, fazemos a conexão com essas duas portas. E aqui a gente consegue, a gente define as entradas. Então, as entradas do controlador PI é justamente a saída da planta, que é aqui a variável sensor S. Então, aqui no programa ladder, vai fazer toda aquela lógica de pegar o set point, diminuir do valor de saída da planta, que vai resultar no erro que é aplicado como entrada no controlador. E aqui produzir uma saída, que no caso é a variável controlada, que será a entrada da planta no Node-RED. Então, ele envia esse valor, né, desse sinal. Aqui é a interface do OpenPLC Runtime com o programa do controlador PI rodando nele. A gente consegue ver aqui, né, que ele está startado aqui a porta 502, escutando nessa porta. E, enfim, o Node-RED. Então, no Node-RED, a gente tem um fluxo aqui muito parecido com a primeira imagem que eu mostrei, do sistema em malha fechada. Então, aqui está presente o atuador, a planta e o sensor. Aqui, o atuador, ele, né, o papel dele é desenvolvido na lógica ladder. Então, aqui, esse bloco ele é responsável só por fazer uma conversão de sinais. Porque no caso do Node-RED, a escala de sinais vai do valor 0 até o 300. No caso do PLC, esses valores vão de 0 a 6.000. Então, é preciso fazer essa conversão. Então, aqui, ele recebe o valor enviado pelo PLC da variável controlada, é aplicado à planta e aqui no sensor acontece a mesma coisa. Nós temos um bloco que é um unitário, mas ele precisa fazer ali a conversão de sinais, a conversão da escala de sinais para conseguir fazer essa comunicação devida.
Então, é isso que ele faz. Então, aqui está o código, tanto ali no bloco do atuador, essa conversão de sinais. O código da planta já é um código mais elaborado, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um código feito no MATLAB, em que foi a função de transferência da planta do laboratório foi discretizada. Então, conseguimos esse resultado aqui. E esse resultado, ele é colocado, então, no bloco da planta do Node-RED. E aí, a partir do resultado da planta discretizada, nós podemos fazer uma equação de diferenças e assim descobrir a saída do sistema. A saída passa também por uma tratativa, por um tratamento aí no bloco de sensoriamento para fazer a devolução do sinal, do valor para o controlador, né? E fazer toda aquela comparação do set point, a saída da planta para alcançar o erro, para ser ali como entrada do atuador. Aqui eu coloquei os dados das máquinas virtuais que são usadas. Então, foram usadas 2 máquinas virtuais da AWS. Então, a primeira máquina virtual para que é onde roda o Node-RED, que é onde está a nossa planta. E para que essa comunicação fosse feita, fosse possível, foi preciso aplicar regras de segurança. Então, a porta 1880, que é a porta do Node-RED, ela foi liberada para o meu IP, e as portas 65001 e 65002 foram liberadas para o IP da segunda máquina virtual, que é onde está o programa do PLC. A segunda máquina virtual, a porta 8080, é a porta onde roda o OpenPLC Runtime, e a porta 502, que é a porta do supervisório, foram liberados para o meu IP, já que o supervisório ele roda na minha máquina. Essas máquinas virtuais, elas foram acessadas pelo programa PuTTY. Aqui algumas referências bibliográficas, tanto das bibliotecas do Python, quanto a explicação e todos os procedimentos do OpenPLC, e o livro do Agata, que foi o livro que deu o embasamento do controlador automático. Agora eu vou fazer uma demonstração do supervisório. Então, o tanque aqui está no nível de 7 ml e eu vou aplicar uma entrada ao degrau. A planta está fechada. Então, eu envio o sinal aqui de degrau. E é possível ver como a planta, como o tanque, né, no caso aqui, se comporta. Então, aqui a gente consegue tirar todas as medidas, né, de sobressinal e de tempo de acomodação. De novo, esses parâmetros de TI e de KP foram calculados pelo método das raízes, do lugar das raízes, desculpa. E aqui a gente consegue ver todo o comportamento. Aqui a planta estabilizou. Podemos dar outra entrada ao degrau. Vemos ali que o sistema dá ali o valor de sobressinal normal, né? Isso já esperado do controlador. E estabiliza o nível em 9 ml. E é isso. Aqui se encerra a explicação do comportamento da Digital Twin.